Ah, Pessoal, olá, eu estou aqui para falar sobre o nosso projeto integrador da Univesp. Quem nós somos? Nós somos o grupo 3 de matemática, no Polo de Araras, composto por Brisa, Giovana, Pedro e Rodrigo. O nosso tema principal nesse projeto integrador foi a produção de metodologias e ferramentas para a melhoria do aprendizado de ciências e matemática. E o tema específico foi a metodologia investigativa para despertar o interesse dos alunos no conteúdo de equações de segundo grau. Como que surgiu esse tema, né? E como que surgiu tudo isso? Ele surgiu depois que a gente foi até uma escola e conversando com um dos professores dessa escola, professor Sérgio, ele que dá aula na escola Juca Loureiro, ele nos participou e a gente também observa isso, pelo que ele contou da sala de aula dele, que os alunos a matéria de álgebra e equação de segundo grau não estava despertando interesse e nem motivação para aqueles alunos. E por causa disso, eles, claro, o aluno ele se dispersa, ele brinca, ele cutuca o outro, e no ensino e aprendizado fica muito prejudicado em relação a isso. Então, qual que era o problema em si? O problema era que a matemática em si não despertava nenhum interesse e dispersava todos os alunos ali que estavam tendo aquela aula, aquele método tradicional de ensino. Nesse contexto geral, nós concluímos que a metodologia investigativa daquele aluno vai, investiga, e mexe com o que ele está aprendendo, seria interessante porque, pelo nosso ver, isso causaria interesse no aluno, porque ele se tornaria ator do aprendizado, ele seria dono daquilo que ele está aprendendo na matemática e ele veria que o entorno da escola tem muita coisa para oferecer se ele sair daquela sala de aula do professor. Dessa forma, o que a gente fez? A gente deu giz para marcar, para trabalhar na quadra, martelo, vários materiais, treina para medir, para que o aluno ele mesmo investigasse o que ele está fazendo lá o que ele está aprendendo na sala de aula, mas ele iria fazer isso com as próprias mãos, né? E principalmente ele iria trabalhar com a equação de segundo grau, no caso de máximo e mínimo. No caso de máximo, eles trabalhando com o mesmo perímetro, os alunos teriam áreas diferentes, por exemplo, e isso causa interesse e até espanto nos alunos. Quando a gente apresentou esse trabalho, no primeiro, teve o Fishbowl, em que os professores orientadores nos orientaram a não trabalhar com funções. O segundo grau, que ela é mais uma coisa mais em movimento. O professor dessa sala, o professor Sérgio, aplicou, formou um grupo de 4 alunos, em que saíram na investigação pelo pátio e âmbito da escola, sala de aula e tal. E eles, utilizando esses materiais, o professor daria a tarefa e eles iriam executando ali, eles anotando, executando com materiais que eles estavam em mãos. A aplicação desse protótipo, conforme a gente vê nesses slides, foi muito interessante porque os alunos, eles vivem aquele conhecimento, eles correm atrás, eles vão e medem, uma coisa que causa espanto, principalmente que eu falei no outro slide, como que um perímetro, dado o mesmo perímetro igual para todos os alunos, eles delimitaram uma área tão diferente. Uns delimitaram uma área muito maior do que outros.
E isso causou um grande espanto para eles, interesse em querer saber por quê. Aí entra o professor, tal, que ele vai explicando o que está acontecendo. Bom, o que eu quero falar nesse projeto integrador é que ele teve essa outra parte, que foi proposto para a gente, depois que a gente terminou esse projeto integrador, foi proposto a gente complementar. Como complementar? Será que esse projeto daria certo para outras séries do ensino fundamental? E aí a gente teve que, de novo, ir a campo com os alunos, mas agora a gente pegou alunos de 8º e 7º anos, 7º e 8º anos, para ver se a matéria que eles estavam aprendendo dentro do conteúdo programático deles, o que a gente queria saber? Será que funciona também para outras séries do ensino fundamental? E a gente fez trabalho semelhante ao anterior, quer dizer, um complemento daquele. Os alunos deram um material que já foi colocado giz, treina para medir as coisas todas, mas agora eles tirariam, por exemplo, a sombra de coqueiro gigante que tem na frente da escola, ou áreas de edificações da escola, para eles terem uma noção de uma coisa, nossa, que tá embutido, essa área está embutida nessa outra, tem tantos metros por tantos metros. E a gente achou que isso seria interessante para despertar, claro que é o objetivo nosso, despertar o interesse no aluno. Essa é a metodologia. Isso vai despertar interesse no aluno? Nesse slide a gente vê um coqueirinho, então eles anotaram o trabalho deles, isso é muito importante, tanto para a linguagem, a linguagem, né, língua portuguesa, quanto os alunos vão treinando a linguagem e já vão observando aí o trabalho que foi passado para eles. Aqui a gente vê um coqueiro, eles tiraram a sombra do coqueiro, que ele desenhou a sombra, como que ele tirou, e de uma maneira investigativa. Isso é muito rico para o aluno, porque ele aprende de forma brincando, né? E isso é muito bom. Aqui a gente vê o aluno tirando formas de figuras geométricas da área, de uma área da lousa, por exemplo, que forma um retângulo, tirando uma circunferência que é o ventilador, e tirando, por exemplo, a televisão, que é um retângulo, e assim ele pode investigar a sala de aula inteira, né? Então, qual a conclusão que a gente chegou? O protótipo, o protótipo pode ser aplicado sim, nos anos fundamental 2, nos outros anos, que aqui eu coloquei nos fundamentais, mas no caso a gente aplicou no sétimo e 8º ano. O que a gente chegou de interessante nesse projeto como um todo, nesse projeto integrador, foi que o professor pode sim sair da sala de aula, o professor pode sim tentar a transversalidade no conteúdo das matérias. No caso aqui, foi não é uma constante das escolas, porque esse tipo de metodologia, a gente encontra muita resistência de muitos professores ainda que estão acostumados com aquela metodologia antiga, de sala de aula, lousa, e às vezes o aluno fica anotando aquele monte de coisa sem ter o entendimento e sem ter a apropriação adequada para daquele conhecimento. Aí, o que vai se fazer na nossa proposta, é que o aluno, ele seja principalmente senhor e ator daquele aprendizado que está sendo passado para ele. Então, é isso, o nosso trabalho, e assim ficou, e a gente ficou muito contente com os resultados.